Olá pessoal, eu sou Natália, sou da equipe da liturgia da paróquia Nossa Senhora de Nazaré, Cabedelo, e a partir de hoje, semanalmente, vamos gravar pequenos vídeos formativos para que juntos possamos crescer no conhecimento da nossa fé e assim possamos corresponder de maneira mais eficaz ao amor que Cristo tem por nós. Afinal de contas, ninguém ama aquilo que não conhece e, segundo as Sagradas Escrituras, muitos se perdem por falta de conhecimento. Então é preciso que conheçamos a Cristo, conheçamos a nossa fé, para que possamos amar a Cristo com toda a nossa força, todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com todo o nosso coração. Estamos aqui para isso. Nessa primeira série de vídeos vamos falar sobre a Santa Missa e nos diversos vídeos que vamos fazer, nós vamos conhecer cada parte da missa, como deve ser o nosso comportamento, qual o significado dos gestos e etc. E nesse primeiro vídeo vamos nos lembrar de algumas coisas que são bem importantes para que relembremos e possamos começar a vivenciar bem melhor a Santa Missa. A primeira coisa é a seguinte: é preciso que saibamos que Jesus, na Santa Eucaristia, é o mesmo Jesus que está nas Sagradas Escrituras e é o mesmo Jesus que está na glória dos céus. Jesus está presente na Sagrada Eucaristia em corpo, sangue, alma e divindade, com o mesmo poder, com a mesma glória, com a mesma autoridade e o mesmo amor com que ele se encontra nos céus, sendo que nós chamamos de glória velada, porque está sob o véu do sacramento. Mas o Cristo que está no altar é o mesmo Cristo. É preciso que saibamos também o seguinte, que todas as vezes que o sacerdote impõe as mãos sobre a hóstia e sobre o vinho, e transforma no corpo e sangue de Cristo, de fato, aquele sacrifício da cruz que aconteceu há mais ou menos 2000 anos, que foi um sacrifício para a nossa redenção, para a remissão dos nossos pecados, aquele sacrifício, uma só vez realizado, ele é trazido para o presente e ele acontece no altar. São Padre Pio certa vez foi questionado de como nós deveríamos nos comportar na Santa Missa e ele disse, como a Virgem Santíssima e São João aos pés da cruz, porque é isso que de fato acontece. Portanto, Cristo está presente na Eucaristia, mas ele está presente na Eucaristia imolado, como ele estava presente no sacrifício da Santa Cruz. É o sacrifício da Santa Cruz acontecendo diante de nós, mesmo que os nossos sentidos não nos ajudem, os nossos olhos, o nosso olfato, o nosso paladar não nos ajudem, a nossa fé nos garante, e Cristo nos garante através das Escrituras e através da Igreja, que de fato é o sacrifício da cruz que nós iremos vivenciar. Paixão, morte e ressurreição de Cristo diante dos nossos olhos. Então, precisamos saber que Jesus está presente em corpo, sangue, alma e divindade, e ali é o sacrifício da nossa salvação. Então, precisamos estar bem dispostos, bem preparados para irmos à Santa Missa, porque iremos para um grande encontro. É a oração por excelência, e na oração é preciso que nós estejamos inteiros, certos de que há um encontro entre duas pessoas, onde a minha miséria se encontra com a misericórdia. E, portanto, nesse encontro eu estou inteira, eu estou entregue. Na intimidade eu recebo Cristo. Por isso que o silêncio na Santa Missa é muito importante. E há momentos de silêncio que devem ser respeitados, porque no silêncio que aquele Cristo que eu recebo vai frutificar e agir em mim. Então, preciso procurar Cristo na Santa Missa, sabendo que Ele está presente e que ali é um sacrifício. Sabendo que ali é um sacrifício, eu saberei como me comportar na Santa Missa. Eu não estou indo para celebrar uma festa, para celebrar a comunidade, não. Cristo é o centro, não é a comunidade não é o centro. Estamos em comunidade, mas Cristo é o centro, Cristo é o nosso foco. E Ele e o seu sacrifício é que devem nos atrair e que devem condicionar todas as nossas ações ali na Santa Missa. É preciso que eu vá com um espírito de oração, porque cada gesto que vai ser realizado, cada palavra que vai ser dita pelo sacerdote, cada canto que vai ser entoado, tudo tem um sentido, tudo tem uma razão de ser. E é preciso que eu esteja atento para que, estando inteira, eu possa, de fato, me beneficiar da presença de Cristo. Muitas vezes, muitos de nós frequentamos a missa por anos a fio, mas nós não vemos nada acontecer dentro de nós. A gente não progride, continua da mesma forma,
enfim. Mas isso muitas vezes acontece porque nós estamos indo à Santa Missa apenas para cumprir um preceito. De fato, cumprir um preceito é importante. O preceito tem sua razão de existir. E a Santa Missa aos domingos e dias de guarda, de fato, é um preceito que precisa ser cumprido, sob pena de pecado grave. Mas não é um preceito por ser preceito por preceito. Ele tem uma razão de ser. E Jesus não quer que a gente apenas vá cumprir o preceito. A gente nunca deve fazer apenas aquilo que nos é obrigado. A gente tem que fazer o que é obrigado, as coisas que nos são obrigadas. Mas a gente deve fazer e nos colocar ali por inteiro. Cristo espera de nós um coração contrito, um coração doado, porque ele se doará inteiramente no altar. E ele espera de nós uma doação inteira. Então, muitos de nós apenas vamos para cumprir o preceito e não é de se espantar que a gente não progride. Veja que a mulher hemorroíça, que há 10 anos jorrava sangue do seu corpo, nenhum médico conseguia curá-la. Ela, ao encontrar Jesus, tocou na barra do seu manto e uma força saiu de Cristo que a curou. Porque nós não vemos essas coisas acontecerem, nós não vemos Cristo agir em nós não vemos Cristo direcionar as nossas vidas. Mas o que houve? Cristo não mudou, ele é o mesmo. Nós é que não o buscamos com fé e com consciência de que ali é a nossa salvação. Porque a fé, se lembra que, não sei se vocês lembram que no caso hemorroísta, né? A sua fé te salvou. Então é a nossa fé que deve nos mover, porque Cristo é o mesmo. Cristo é o mesmo, nós é que precisamos ir ao encontro dele com a mesma fé da hemorroísta e de tantas outras pessoas que estão nas Sagradas Escrituras. Então, é preciso que nós tenhamos essa consciência de que é um sacrifício que nós iremos presenciar. Que iremos presenciar com a fé. É a fé que nos foi dada pelas Sagradas Escrituras e pela Igreja. E que ali é um grande encontro. Que eu preciso estar presente. Porque ali eu vou me encontrar com Cristo da mesma forma com a mesma glória com que eu encontrarei nos céus. Então, fazendo isso, indo com essa boa disposição de espírito, nós vamos começar a participar da Santa Missa e ver os frutos acontecerem. Nas Sagradas Escrituras, a gente vê, por exemplo, no Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 51 em diante, pouco antes, né? Mas, enfim, nosso Senhor diz assim: eu sou o pão da vida, o pão descido do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. O pão que eu darei é a minha carne. Ou seja, Jesus fala claramente que o pão que ele dá é a sua carne. O pão que ele dá é a sua carne. Então, nós não comemos uma refeição ali na Santa Missa, nós não comemos um pão, não é simbólico, não é comparativo, é real, é Cristo, é o seu corpo e sangue, alma e divindade. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 16, São Paulo diz: o cálice da bênção que nós abençoamos não é a comunhão com o sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão com o corpo de Cristo? Ou seja, o cálice da bênção é assim chamado porque o cálice que Jesus usou na última ceia para transformar no seu sangue chamava-se no ritual judaico cálice da bênção. Então, o cálice da bênção não é a comunhão com o seu sangue, ou seja, todos os discípulos dos apóstolos, eles sabiam que estavam comendo e bebendo o corpo e o sangue de Cristo e que ali, de fato, era um ritual de salvação. E eles entenderam que ali, sim, no altar, todas as vezes que se celebrava, como Jesus mandou, a Santa Missa, a Eucaristia, se estava celebrando a paixão, morte e ressurreição de Cristo e se estava comungando o seu corpo e sangue. Veja, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26 e seguinte, São Paulo diz: todas as vezes, pois, que comeis deste pão e bebeis deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Vocês devem estar lembrados que essa frasezinha, em algum momento da missa, a gente fala, né? Mas, enfim, veja que ele fala: todas as vezes que comeis deste pão e bebeis deste cálice, anunciais a morte do Senhor. Porque, de fato, há um sacrifício. O sacrifício que foi feito uma só vez é trazido ao altar. E nós temos a graça, mesmo passados 2000 anos, de estar presentes no sacrifício da nossa salvação. Essa foi a forma que Cristo escolheu para que toda a humanidade, em todas as gerações, estivessem presentes diante do sacrifício da cruz e comungassem do corpo e sangue, do seu corpo e do seu sangue, para que fôssemos transformados a tal ponto que um dia possamos dizer: já não sou eu, mas é Cristo que vive em mim. E é isso, pessoal. Espero que vocês continuem conosco, porque teremos vários vídeos falando sobre a Santa Missa e vamos aprender cada uma das partes da missa. E desse jeito, eu tenho certeza que vocês vão começar
a amar ainda mais a Cristo e amar ainda mais a igreja e a Santa Missa, porque a gente não ama aquilo que a gente não conhece, mas quando nós conhecemos, o nosso coração se dilata. Fiquem conosco, curtam o vídeo, compartilhem para que mais pessoas possam ter acesso e vamos nos ver nos próximos vídeos. Fiquem com Deus.